E olha só, como nós mencionamos mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Rio de Janeiro e ele conversou com exclusividade com o repórter Rodrigo Viga, repórter da Jovem Pan no Rio de Janeiro, e a gente acompanha agora como foi essa entrevista exclusiva do presidente Jair Bolsonaro à Jovem Pan. Tudo pode acontecer, né? Uma nova variante, um novo vírus, como foi isso aí. O que você tem que fazer? Terceiro, se preparar. Do 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista. O mundo, o Brasil, não aguenta um novo lockdown. Vai condenar todo mundo à miséria, a miséria leva à morte também. E não adianta se apavorar, né? Encarar a realidade, fazer o melhor de si. Não existe essa possibilidade para estrangeiros. Olha só, eu conversei com o Almirante Barra, que é da Anvisa, conversei com o Ciro, que é o chefe da Casa Civil. Está discutindo a Argentina. A presente demonstração. Quem vem da Argentina de carro para cá, sem problema. Quem vier de avião tem que ficar 4 dias em quarentena. Vamos tomar medidas racionais. Tá? Carnaval, por exemplo. Eu não vou pro carnaval. A seguir, aí fala que devia tomar uma providência. A decisão cabe a governadores e prefeitos. Pela companhia de precursores. Eu não tenho comando no combate à pandemia. Eu não tenho o comando, não vou emitir opinião porque eu não tenho o comando. Se eu sou o comando da brigada, por exemplo, eu tenho ascensão sobre a tropa, poderia falar, né? No caso aqui eu não tenho. A decisão foi dada pelo Supremo Tribunal Federal a governadores e prefeitos. Eu fiz a minha parte ano passado e continuo fazendo. Recursos, material, pessoal muitas vezes, questões emergenciais como oxigênio lá em Manaus. O pessoal foi para casa, obrigado a ficar em casa, então 38 milhões de pessoas, né? Na verdade chegou a 68 milhões atingidas pelo auxílio emergencial. Se não a gente colaborar com aquelas parcelas de 5.600 e 4 de 300 no ano passado, esse pessoal está numa situação bastante difícil. Podemos ter um caos no Brasil, agitação, uma série de problemas. Fizemos nossa parte, tanto é que fizemos, mas acabou 2020 com mais empregados que 2019. Agora, os informais sofreram muito. E as consequências da política. É que agora você vê muita gente já falando que, gente com conhecimento de causa, obviamente, que o lockdown não foi a medida apropriada. Então, em consequência da política, fica em casa, a economia a gente vê depois, está vendo a economia agora. Problemas teremos, estamos tendo. Tenho viajado o mundo e também conversado com muita gente no mundo. Tem local que, além da inflação, tem desabastecimento. Estamos trabalhando desde abril, desde março, na verdade, que sabíamos da crise dos fertilizantes. Não adianta você... Deixa eu terminar aqui, por favor. Não adianta você falar que a nossa agricultura é pujante, é de primeiro mundo. É verdade, mas depende de insumos. Né? Eu sempre falo para vocês, né? Com bom se a imprensa fosse aliada para a gente buscar soluções. Nós temos potássio na foz do Rio Madeira. Não podemos tirar porque é reserva indígena. Será que não podemos tirar? E tirar não é de hoje para amanhã. Vai levar um ano. Novamente. Agora, se nós não investirmos nisso, cada vez mais os insumos têm subido de preço. A inflação de alimentos, que já está alta, vai aumentar mais ainda. Olha a crise de gás lá na Europa toda, em especial o Reino Unido, inflação de mais de 300%. Olha que nós perdemos quando o governo anterior deixou expropriar uma refinaria, né? Lá na Bolívia. Por que a gasolina está cara? Entre outros problemas, né? É o ICMS, sim. Tanto é que você não vê o governador falando que tem cobra de ICMS. O percentual é fixo. Mas o imposto federal não aumentou de 2019 para cá. O estadual mais que dobrou. Isso é uma realidade. Agora, qual o grande problema? Paridade com o preço internacional. Por quê? Somos obrigados a importar em torno de 25% de diesel e gasolina. Se uma daquelas 3 refinarias lá atrás, né, anunciada pelo Lula, fosse concluída, não tínhamos problema. Ontem, a Petrobras, entre outros investimentos, 8 bilhões para a refinaria lá de Pernambuco, Abreu e Lima, para ver se a gente corre para aumentar a sua produtividade. São os problemas que nós enfrentamos. Estou vendo aqui que... é verdade, chegou para mim documentos, informações que teremos uma alta, né, considerável no preço da passagem dos transportes urbanos. Né?
O comandante da Brigada de Infantaria Quase que geral. Tem de ver esse aumento de combustível. Vai bater diretamente na vida do mais pobre, do mais necessitado. Te pede a Deus que consiga aprovar a PEC dos precatórios semana que vem, para a gente poder passar de 192 para R$400 com responsabilidade o valor do Bolsa Família. Além da pandemia, enfrentamos uma crise hídrica, geada, entre outros problemas. O Brasil é um dos países que melhor está saindo na economia nessa questão da pandemia. Tá? Agora, fazer a nossa parte. Recebi uma notícia triste agora ali. Perdemos 2 soldados em Resende. Tá? Porque são jovens, né? É acidente. De carro, jovem, a gente fica triste, porque a jovem está envolvida na minha segurança. E a gente, diante da morte, não pode fazer nada. Então, notícia triste. Se lamenta, Deus conforte aí a alma dessas pessoas e seus familiares. É a vida. Agora, pessoal, se o meu governo não tiver alternativas, todo mundo vai sofrer, sem exceção, todo mundo. Não vai ter rico, pobre, classe social. Agora, temos certeza que dá para resolver esses problemas. Eleições, aí sim, a gente vê em outubro do ano que vem. Até lá, arregaçar as mangas, trabalhar. Tem 210 milhões de pessoas no Brasil que, em grande parte, depende das políticas adotadas pelo governo. No corrente ano já foi criado, que eu não crio emprego, né? Mas 2,5 milhões de empregos. Né? Você está fazendo o possível, apesar dos problemas. Não é que depende, né? É importante. Nós vamos pagar dívidas de até R$600 mil, a gente vai pagar. Nenhum pobre que tinha 20, 30, 40 anos tem dinheiro para receber, não vai ficar sem receber. Agora, quem tem para receber mais de 600 mil, só Deus sabe como é que aparece esse precatório, não quero entrar em detalhe aqui, né? Nós vamos parcelar isso daí. Ok? Está confiante que vai ser aprovado? A gente faz o possível. Você vê que a nossa forma de governar é diferente de outros presidentes. Completamente diferente. Você está 3 anos sem corrupção, não é por acaso, meu Deus do céu. Você vê o padrão dos nossos ministros, né? A formação deles, como se empenham. Tá certo? E se aparecer um problema um dia, a gente apura. Mas a gente faz o possível para fazer o melhor de si. A gente recebeu o marito do Paraguai, quem estava lá em Brasília viu lá. Tratamos da criação de peixe, da piscicultura do Lago de Itaipu, que vai aumentar em 40% a produção de pescado no Brasil. Vou estar semana que vem ou na próxima em Carmelo Peralta, lá no Paraguai, para ordem de serviço para a terceira ponte com o Paraguai, que vai fazer parte da Bioceânica, né? Uma rodovia nossa. Tá? Começo do ano que vem a gente inaugura Norte-Sul, 4.100 km de ferrovia. Em 22, talvez em 23 ou 24, outras ferrovias vão ser inauguradas pelo Brasil. O Tarcísio conseguiu no parlamento, nos ajudou bastante a autorizações para ferrovias. Já tem mais de 21 pedidos para fazer a rodovia do Brasil. São iniciativa privada, são produtores rurais, muitas vezes, que é construir 100, 200, 300 quilômetros de ferrovia para ele operar lá. Isso é bem-vindo. Foi aprovada a BR do Mar agora, a semana. É muita coisa acontecendo. Acabei de falar aqui. Agora tem aí. Tudo certo pro PL na semana que vem? Devo assinar terça-feira. Então, uma entrevista exclusiva concedida pelo presidente Jair Bolsonaro hoje no Rio de Janeiro ao nosso repórter Rodrigo Viga. Eu lembro que a íntegra dessa entrevista e todos os conteúdos de Os Pingos nos Is ficam sempre disponíveis para você no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. A gente faz agora uma análise de tudo que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro nessa entrevista, começando com você, José Maria Trindade. Temos 2 minutos, Ô Vitor, presidente, eu sempre digo aqui, é possível fazer oposição pesada e de uma maneira coerente e ética. E a oposição ajuda o governante quando indica, né, possibilidades de falha. Mas no Brasil, para tentar atingir o presidente Jair Bolsonaro, se faz uma oposição ao país e de uma maneira
destrutiva, né? E é isso que se queixa com razão o presidente Jair Bolsonaro. Ele, por exemplo, fala que essa decisão do Supremo, que a gente já vem discutindo há muito tempo, né? Ele só pode decidir sobre pandemia se for no sentido do que querem os ministros do Supremo e do que querem os governadores e prefeitos. Por isso que ele está dizendo, há um sinal de possibilidade de recrudescimento da pandemia, mas ele não pode fazer absolutamente nada, deixa para os estados e municípios. Apenas essa história da Argentina para que o vírus não volte para o país, né? Essa nova cepa, e se voltar que seja de uma maneira mais lenta. Mas tudo indica que o Brasil vai resistir bem a essa nova cepa. Mas os cuidados estão sendo estudados. Uma reunião hoje no Palácio do Planalto estava exatamente avaliando tudo e definindo ali o que o presidente Jair Bolsonaro deve tomar em medidas. E você, Cris? Valeu por uma live extra, né, essa aí. Foi uma live daquelas que o presidente faz na quinta, que a gente analisou aqui ontem. Bom, ele fala de problemas ali, primeiro, obviamente, o da pandemia, mas eu destacaria essa lembrança dele do esforço que a ministra Tereza Cristina tem feito para conseguir fertilizantes, para manter o nosso agronegócio produzindo mesmo, como vem produzindo, e salvou a economia brasileira aí nesses meses todos de lockdown. E fala dessa falta de fertilizantes no mundo inteiro, aliás, como várias coisas estão em falta, né? Isso que está gerando inflação, porque a oferta é menor do que a demanda, então isso gera inflação, mas ele fala da falta de fertilizantes, aí ele cita especificamente a questão do potássio. Ele já falou isso em outro momento, se não me engano, ontem na live ele mencionou isso também, que o Brasil tem muito potássio na foz do Rio Madeira, mas ali é uma área indígena, não se pode extrair potássio. Obviamente que embutida nessa frase tem uma crítica ao próprio judiciário, que fica colocando partes muito extensas do território brasileiro nas mãos de índios e depois não se pode movimentar as riquezas daquela terra. Veja, não é destruir, não é liberar desmatamento, não é liberar garimpo, é liberar uma extração controlada para atender ao mercado interno, para a gente não ficar nessa dependência de produtos estrangeiros que em alguns momentos, como agora, faltam e podem comprometer não só a nossa segurança alimentar, como a do resto do mundo, porque o Brasil alimenta muitos países exportando grãos e outros produtos aqui do nosso agronegócio. Ele volta a insistir no preço do combustível, lembrando que, e é bom lembrar, porque como bem disse o Zé, essas narrativas da oposição, essa oposição mesquinha que fica torcendo para tudo dar errado para tentar atingir o governante com o qual eles não concordam, ela sempre diz, não está fazendo nada. Esse é o discurso que a gente mais ouve, né? Esse governo não está fazendo nada, o preço disso aumentou, o preço daquilo aumentou, sem olhar quem causou o aumento, né? E aí ele bate de novo no preço do combustível. Imposto federal não sofreu 1 centavo de aumento, já os impostos estaduais dobraram do ano passado para cá. Então, isso é importante que a população entenda, que o combustível está alto por conta de uma crise internacional do petróleo, está alto em todos os países, mas aqui, especificamente, há um componente de aumento de imposto estadual justamente no ano em que o país estava sofrendo muito por conta de lockdowns e dessa falta de produção. Aí ele fala também que já recebeu informação de aumento da passagem de ônibus, então se preparem para as novas narrativas de que o governo federal gerou aumento de passagem de ônibus. Não é verdade, a gente precisa ter as informações na ponta da língua para rebater essas mentiras e depois não ter que ficar engolindo as falácias da esquerda, porque o ano que vem é ano eleitoral e eles vão vir com toda essa listinha de mentiras para cima de nós.